Olá, viajantes! O relato de hoje é baseado em uma experiência anônima. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Como Aprendi a Ser Bruxa. Vamos ao relato. É um relato curto, mas interessante para quem gosta de magia. Minha bisavó, minha avó e minha mãe aprenderam a arte da bruxaria. Quem iniciou essa tradição na minha família foi minha bisavó. Todo mundo diz que ela nasceu com um dom. Ela conseguia se comunicar com os espíritos, sabia lidar com ervas e seus efeitos, e também podia invocar entidades demoníacas para ajudá-la com seus feitiços. Ela foi muito famosa na sua época. A minha avó herdou o seu legado, que também se dedicou nas artes das trevas. Minha avó aperfeiçoou várias coisas que sua bisavó havia começado. Por exemplo, minha bisavó, ela conseguia fazer amarrações com a duração de 3 anos. Mas minha avó conseguiu estendê-la indefinidamente, dependendo das ambições do cliente. Por esse motivo, minha avó cobrava muito caro por seus feitiços. Muitas pessoas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para fazer cumprir sua vontade e queriam desesperadamente aquele homem ou mulher para sua felicidade de uma vida inteira. Mas a verdade é que essas relações forçadas acabam irritando as pessoas ou tornando-as muito codependentes. Isso não nos interessa. Se o cliente procura a sua própria condenação, é problema dele. Muitos vão por esse caminho sem perceber. Os homens da minha família se dedicaram mais do que tudo a serem observadores e, na melhor das hipóteses, assistentes de bruxa. Por exemplo, meu pai ajudava a organizar as pessoas, trazer as plantas e apoiava com os cantos e coisas assim. Mas ele não ia mais longe. Quanto a mim, eu não tinha certeza se também queria esse caminho. Mas minha mãe me parou em seco e somente aos 17 anos foi que ela se dedicou a me explicar como eram as coisas realmente. Acontece que minha bisavó tinha um dom mesmo sem querer. Para nós, é da seguinte maneira: desde antes de você nascer, você é escolhido para ser porta-voz de alguma entidade astral inferior, para fazer mudanças na Terra. Deixem-me explicar um pouco melhor. Os demônios não podem fazer mudanças diretamente no mundo. Estas só são refletidas quando agem sobre uma pessoa ou quando uma pessoa concorda em fazê-las por eles. Então, desde antes da concepção, uma dessas entidades com hierarquia suficiente escolhe você. Eles dão um pouco dos seus dons para que você possa fazer o trabalho em nome deles, atrair pessoas e adorá-los para que possam continuar a aumentar seu poder a partir de seu próprio plano de existência e manifestação. Minha bisavó nasceu com esse dom, mas chegou um momento em que este patrono, como o chamamos, se manifestou diante dela e fizeram um pacto com uma vida de sabedoria, abundância e poder. O dom não acabou com a morte dela, mas foi passado de geração em geração de mulheres. Outra coisa é que minha bisavó não nos deixou. Tanto minha avó e depois minha mãe podiam continuar se comunicando com ela. Na verdade, era a mão invisível da minha avó quem organizava as leituras e quem ajudava a garantir que todos os feitiços das bruxas tivessem o efeito desejado. Podemos dizer que minha bisavó seguia trabalhando para o patrão, mas além da morte. As pessoas se surpreenderiam com as coisas que acontecem neste mundo e que estão disfarçadas bem diante dos nossos olhos. A melhor maneira é que não lhes dê atenção às energias espirituais e assim pensar que não existem. Aos 17 anos, minha mãe me disse que já era hora de eu fazer parte da tradição. Eu era uma menina com preocupações como os estudos, um namorado e queria estar bonita, mas sabia que era meu dever continuar com a minha herança.
Minha mãe me disse que a primeira coisa que eu tinha que fazer era comprar um baralho de cartas espanholas. Eles abririam o caminho para eu me conectar com o espírito da minha bisavó. O baralho era como qualquer outro que você pode encontrar em uma loja normal. Enquanto voltávamos para casa, minha mãe me explicou que sim, as leituras que ela fazia na família eram tão precisas porque o baralho era consagrado no túmulo da bisavó. Tive que deixar o meu lá por 3 dias e 3 noites, e depois disso o espírito da minha bisavó seria quem daria o resultado das leituras. Eram 9 da noite, quando chegamos ao cemitério. Meu pai foi conosco, pois era de se esperar que as portas do cemitério estivessem fechadas. Mas minha mãe tinha uma chave que poderia abrir o cadeado. Não me surpreendeu, porque para fazer um trabalho eficaz de bruxaria, você precisa da terra santa ou dos ossos de um defunto para o mal-olhado e feitiços de morte. Chegamos ao túmulo da bisavó e me apresentei diante dela como sua bisneta. Jurei a ela que a partir daquele momento eu ia dar minha vida a essa missão, que é o nosso legado. Terminando o tempo de 3 dias para consagrar as cartas, fui buscá-las. Os túmulos neste dia estavam muito bonitos, com suas coroas e cruzes de papel e flores de plásticos. Desde que cheguei, pude perceber que uma mulher me seguia. A certa altura, fiquei com raiva. E então percebi que aquela mulher era minha bisavó. As fotos que eu tinha visto dela eram de quando ela era mais velha. Mas a que me acompanhava era uma mulher mais jovem. Em nenhum momento ela falou comigo e apenas fez sinais que agora já poderia tirar as cartas. Eu entendi perfeitamente, como se seus gestos bastassem para nos entendermos e recolher as cartas. Tive que ir sozinha, já que o caminho se inicia na solidão, porque é assim que o mestre se manifesta. Neste caso, é minha bisavó. As pessoas falam muito que bruxas são pessoas que não estudaram e que vivem em cidades pequenas. Muitas vezes é verdade, mas minha família não é assim. Minha mãe é uma mulher que estudou, fez universidade e tem uma profissão, mas acabou tendo que se dedicar totalmente à bruxaria. E eu estou seguindo seus passos. Em minha casa, só minha mãe e eu fazemos atendimentos, já que minha avó abusou do seu poder e foi punida. Contarei isso em um outro relato, porque neste quero dedicar a mim mesma minha experiência com a bruxaria. Minha mãe começou a espalhar entre seus clientes que eu já era parte ativa deste trabalho. Ficaram curiosos para saber como seriam minhas leituras, e muitos então, sem perder tempo, marcaram consulta. Não tive medo, nem inseguranças, porque até hoje tenho certeza que sou um instrumento que serve a energias maiores que eu. Toda vez que um cliente cruza minha porta, minha bisavó vem e olha de frente com muita atenção. E eu entendo que está vendo o passado, presente e futuro desta pessoa. E logo o consultante faz a pergunta, e minha bisavó embaralha as cartas através de mim, para eu dar a resposta que ela quer saber. Não tem erros. Somos tão precisas que esses mesmos clientes voltam a agendar novas consultas, mais e mais, fazendo perguntas às vezes insignificantes. E nesses casos eu sei que minha bisavó fica enojada, pois pedimos para as pessoas que voltem em 6 meses, que é quando uma leitura costuma se realizar. E então as pessoas já estão interessadas em saber sobre as novas mudanças em suas vidas. Outra coisa que aprendi foi que para fazer o trabalho para a retirada de mal-olhado, necessita a presença de um animal, no geral, uma galinha preta, um sapo escuro, uma cascavel ou um gato. Esses animais, embora sejam comuns para as pessoas, na verdade, são eles que podem abrir as portas entre a dimensão dos espíritos e dos vivos. Se você for com uma bruxa e pedir que um feitiço de amarração se cumpra, quem conseguiu essa amarração não foi a bruxa, mas o patrono
com quem a bruxa trabalha. Pode ser um demônio ou santa morte. Também há poucos casos que é um espírito de bruxo que nesta vida foi poderoso, mas não o suficiente para salvar a própria alma. Nunca tive medo, porque sei que minha família nasceu para isso e que sou um elo dessa corrente que seguirá por várias gerações. Tenho irmãos, mas é sempre a primeira mulher quem toma a responsabilidade de se tornar uma bruxa. Talvez vocês se perguntem, como você tem certeza que vai ter uma menina? Nosso patrono pode escolher o sexo da criança antes de ser concebido. Desta forma, sempre saberemos que haverá uma menina da linhagem e descendência. No início, fiquei preocupada em não encontrar um homem que entendesse o que eu faço, mas o patrono também providenciou isso. Uma vez, um rapaz com a sua mãe, que estava muito doente, veio nos procurar. A senhora tinha um verme morando no seu intestino. Esse verme foi plantado por bruxaria, já que a senhora era dona de uma empresa maquiladora de empacotamentos de produtos, e seus próprios filhos queriam aproveitar a fortuna o mais rápido possível. Todos exceto o filho mais novo, que foi quem a levou conosco. Gostei dele desde a primeira vez que o vi, e ele também ficou atraído por mim. Minha bisavó me ajudou a curar a senhora. Demos para ela beber uma bebida feita com cinza de ossos, ovo de pato, pernas de sapo e água benta. A senhora ficou vomitando a tarde toda, até aquele animal nojento sair. Era gordo e verde. Queimamos em uma área que temos especialmente para queimar trabalhos de magia negra. Como o rapaz ficou muito grato, voltou várias vezes até iniciarmos um relacionamento. Atualmente tenho 36 anos e estou casada há 8 anos. Meu marido cuida de meus 2 filhos e também é meu assistente. Gosto de ouvir as histórias do canal, porque a maioria das histórias que compartilham são verdade e eu tenho uma maneira de identificá-las. Se as pessoas acreditam ou não, é problema seu, mas eu lhe digo que os únicos que estão ferrados ao virar as costas para o mundo espiritual são vocês, porque você permanece vulnerável. Não quero me promover, e é por isso que prefiro que meu nome fique no anonimato. Na verdade, existem muitas bruxas com grandes poderes em quase todos os países, estados da República Mexicana e também em vários pontos da América Latina, como Peru, Chile, Colômbia, Brasil. Sei disso porque já tive a oportunidade de participar de covens em todo o mundo. As bruxas europeias são muito diferentes das do novo continente, muito diferentes daqueles do nosso novo continente, e geralmente não se concentram tanto em fazer amarrações e coisas assim. Elas investem a energia sacrificial na perpetuação da vida. É por isso que as pessoas na Europa são bem mais velhas do que as da América. Tenho mais experiências para compartilhar e estarei enviando para vocês pouco a pouco. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.